Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Bem-vindos então a mais uma aula de ACTEC. Hoje a gente vai continuar nessa sequência didática, sobre o gênero notícia, então que é uma parceria com a eletiva da professora Marília, que é Práticas de Linguagem no campo jornalístico e midiático. Então a gente está trabalhando essa questão do gênero notícia. Então na semana passada não, porque foi uma emenda de feriado, Na semana anterior, 14 dias atrás, eu então fiz uma apresentação em slides para vocês sobre dicas, de como fazer então, como produzir uma notícia. Hoje, então, eu vou explicar como a gente edita essa notícia, como faz a edição, usando o Google Docs, que eu acho que é o mais prático aí para vocês. E na semana que vem, então só na semana que vem que vocês farão de fato a notícia, que vocês vão produzir a notícia e também vão fazer a edição. Então hoje é mais uma aula prática para vocês aprenderem. Então algumas dessas dicas vocês já conhecem, porque no início do ano eu já expliquei algumas funções, do Google Docs, quando vocês fizeram aquele caderno de PV, que eu dei uma sugestão, que poderia ser feito o caderno de PV aqui. E outras dicas eu vou dar, então, ao longo desta aula. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, para quem não tem o hábito, de usar, ou quem não lembra como se faz, vocês vão acessar aí o Google, a conta institucional de vocês, a minha, no caso, que já está logada. Vocês vão nesses pontinhos aqui. Aí vocês podem abrir através do Drive, e no Drive abrir, então, o Google Documentos, ou podem nesse ícone aqui, Documentos, podem clicar nele, que vai abrir um novo documento também para vocês. Aqui tem algumas opções, vocês podem escolher entre essas opções e ir editando, esse documento, ou então aqui no mais em branco, aqui que deve abrir um novo documento. Como eu já tinha planejado a aula antes, obviamente, então eu já fiz um documento aqui para mostrar para vocês. Então, esse é o documento que eu digitei todas as informações que eu queria, para essa notícia. E aqui eu vou mostrar outro documento que já é a notícia pronta. Então, aqui eu já fiz as edições. Lembrando que o jornal, embora seja uma linguagem às vezes mais informal, ele é um documento meio padronizado, entre aspas. Então, não é para encher de cores, botar um monte de texto colorido, isso não rola muito, no jornal. Ele é mais simples mesmo, tá? Claro que uma coisa ou outra você até pode fazer, mas vocês vão usar assim uma edição mais simplificada, sem encher, de informações visuais, que a gente chama de poluição visual. Uma dica, já que eu já posso dar desde o início, é que a gente tem que usar a letra que vocês chamariam, de letra de forma, a letra solta. Então, a letra cursiva não rola aqui, não tem, no jornal. No gênero notícia, quando a gente edita o jornal, então não tem letra cursiva. Por que que não tem? Eu já expliquei também quando a gente falou sobre cartaz, porque visualmente facilita muito mais a leitura, a letra solta, assim, do que a letra cursiva. Então, facilita a leitura. Por isso que o jornal é assim, porque a leitura tem que ser bem fácil, de fácil acesso. Então, antes de começar a falar sobre a edição em si, eu quero dar umas outras dicas para vocês. Primeiro, também eu quero falar que eu não sou professora de língua portuguesa, eu sou professora de arte. Então, eu não tenho o hábito de escrever notícias, não é da minha área, mas eu gosto muito de escrever, só que eu gosto de escrever sobre coisas que eu gosto, que eu tenho interesse, coisas que eu vivenciei também, minhas experiências. E o ato de escrever,
a leitura também, junto com a escrita, né? Para quem quer seguir numa carreira, numa área que tenha a ver com a criatividade, que muitas áreas, né, tem isso, tem a ver com a criatividade. É muito interessante, tá? Para desenvolver a criatividade, você ler e também escrever. E ler não só sobre um determinado assunto, né, mas ler várias coisas sobre vários assuntos, porque tudo isso se torna referência para vocês. Claro, no caso aqui, como vai ser um trabalho que vocês vão fazer uma notícia sobre algo mais ou menos específico, que a gente vai comentar na próxima aula com vocês, obviamente vocês vão ter que ler sobre aquele tema, né? Vou agora sugerir um tema aqui que ainda não sei se a gente vai usar esse tema, né? Mas vamos dizer, né, uma sugestão, uma possibilidade. Vamos dizer que a gente quer falar, que vocês falem, ou um grupo ali fale sobre as Olimpíadas, né? Que este ano é para ser um ano olímpico, que na verdade teria que ter sido ano passado, né? Porque é a cada 4 anos. Não foi por causa da pandemia, esse ano ainda tem essa questão de vai ser ou não vai, né? Tem essa polêmica. Então, se você for escrever uma notícia sobre os Jogos Olímpicos, você vai ter que pesquisar muito, tá? Quanto mais informações vocês levantarem sobre isso, é claro que eu estou falando dos Jogos Olímpicos deste ano, né? Que era para acontecer ano passado, não aconteceu. A gente não vai falar dos Jogos Olímpicos desde lá da Grécia, passando por todos, né? Porque daí seria muita informação para pôr numa notícia, né? Mas o interessante é vocês pesquisarem bastante em vários sites diferentes, porque com certeza vocês vão pesquisar em sites, né? Para ter várias informações. E uma outra coisa muito importante que às vezes vocês fazem, tá? Mas a gente tem que ensinar vocês a se livrarem disso, né? Você produzir uma notícia ou qualquer outro texto para um outro trabalho, você não pode pegar um texto na íntegra lá de um site e colocar aqui na notícia o texto na íntegra como se fosse teu trabalho. Isso não pode ser feito, porque isso se chama plágio, né? Não pode fazer isso. O que você pode fazer é ler vários textos de vários sites. Aí você faz anotações ali, o que você entendeu, qual a informação que foi importante, que, né, aquele site trouxe para você. Você vai fazendo um monte de anotações, tipo um repórter, né? Você vai ali anotando, né, as coisas que você achar importante. E o interessante também, de início, né, que, principalmente para quem não tem o hábito de escrever, é você anotar tudo mesmo, tudo que você achar de interessante, né, que seria algo legal para sua notícia, uma informação importante, você vai anotando tudo mesmo, tá? Eu ainda tenho o hábito, né, de anotar no papel, né? Mas vocês também já podem abrir um documento, né, no celular, ou um celular para facilitar, vocês podem gravar, fazer a edição por gravação de voz, né? A escrita do texto ali, depois é só ir arrumando os erros ortográficos, que alguns ficam, né? Ou pode abrir um documento à parte também e digitando, então é importante que vocês escrevam todas as informações que vocês conseguirem sobre aquele tema. Então, isso é muito importante para iniciar o trabalho de notícia de vocês ou qualquer outro trabalho também. A gente está falando aqui de notícia porque o trabalho será este, né? Então, é uma dica super valiosa. Importante também, quando vocês forem desenvolver um trabalho de escrita, né? No caso aqui a gente está fazendo a notícia, mas poderia ser qualquer outro tipo de trabalho, é vocês se livrarem da preguiça. Tá? Da preguiça de pensar, da preguiça de começar, né? Isso vocês têm que se livrar disso, tá? E precisa também ter um planejamento, né? Para tudo, na verdade, não só para a notícia que a gente vai construir aqui, né? Em ACTEC junto com a eletiva da professora Marília. Mas para a gravação de um vídeo, de um podcast, então é sempre importante, né, ter esse planejamento. O que eu vou fazer, como que eu vou começar,
né? Como eu vou fazer ali na execução e como eu vou terminar. Então, é bastante importante ter essa visão, né, total do trabalho antes de começar a fazê-lo. Porque você não planejar, você vai ficar fazendo, refazendo, fazendo, refazendo, né? Porque você não sabe para onde você quer chegar e que caminho você vai seguir para chegar até o final, né? Então, é importante vocês se planejarem. Então, depois de ler várias informações, de fazer as anotações, né? Como eu falei, quanto mais informações, melhor para esse início, né, de escrita. Aí sim vocês vão começar a limpar as informações. Vocês vão tirar do texto de vocês o que não é tão importante, porque a notícia também não pode ter 20 páginas, né? Ela vai ter uma página, duas, aqui no meu caso tem 1,5. Né? Pode ter um pouquinho mais, dependendo do assunto. Às vezes no jornal vocês veem que tem mais informações, outros têm menos, né? Mas é importante também fazer essa limpeza depois das informações, porque como vocês vão pesquisar o mesmo tema, só que em sites diferentes, vocês vão ver que algumas coisas se repetem, só que com outras palavras. Então vocês vão usar as palavras aí mais interessantes, mais apropriadas, né, para a notícia de vocês. No meu caso aqui, vocês estão vendo que eu escrevi a notícia, e para iniciar, então eu escrevi como um texto corrido, né? Eu não fiz a edição direto. Primeiro, então, eu digitei, né, toda a notícia. No meu caso, como eu já tinha mais ou menos em mente o que eu queria fazer, né, eu já comecei pela manchete, né, que seria o título, botei já um subtítulo, porque eu já tinha em mente, sabe, o que eu ia fazer. Aí fui falando, né, da minha notícia. Essa notícia aqui eu falei da minha experiência, mas eu falei como se fosse um repórter falando, né, não eu mesma, dos trabalhos de pintura que são feitos na escola, ali nas paredes da escola. Então, uma experiência minha mesmo, com os meus alunos. Então, é algo que eu vivenciei, então, melhor do que ninguém, eu saberia escrever sobre isso, né, porque eu, de fato, estava produzindo esse trabalho junto com os alunos. Porém, tem uma parte aqui, ó, a professora Alexandra afirma que foi uma ideia simples, mas de um grande impacto visual, tanto visual quanto emocional, pois o sentimento de pertencimento ao ambiente escolar, proporcionado aos estudantes, ajuda-os a se conectarem à nossa escola, e os trabalhos são lindos e me deixam super feliz e orgulhosa. Aí, como me coloquei no lugar do repórter, né? Como se ele estivesse me entrevistando. Aí, quando a gente tem a fala de uma outra pessoa, né? Que a gente vai colocar na íntegra, a gente tem que colocar na íntegra, né? A fala dessa pessoa. Claro, né? Que se a pessoa falar tudo errado, porque depende do que, né? Vai entrevistar, sei lá, de repente também nem dá para falar o que, né? Porque às vezes vai parecer preconceito, mas enfim, vai entrevistar uma pessoa que não tem escolaridade, vamos dizer assim, né? Ela vai falar com alguns erros, né, de português, enfim, claro que isso a gente vai limpar na notícia, a gente não vai colocar os erros dela, né, na fala aqui na notícia, a gente vai colocar a informação que ela deu, né? Mas a gente coloca então na íntegra. E daí, entre aspas, tá? Quando a outra pessoa está falando, escrevendo o que a outra pessoa falou. Então, a gente coloca entre aspas, né? E sempre coloca quem falou, ou no início ou no final da frase, né? A gente coloca aí o nome de quem falou. Então, depois de fazer essa escrita corrida, né, do texto, que a gente vai começar, de fato, editar, né? Como eu falei aqui, eu fiz direto, né, a manchete, que é o título, daí o subtítulo, e fui escrevendo. Vocês podem também primeiro escrever o texto e depois pensar numa manchete criativa, assim, porque a manchete realmente tem que chamar a atenção do leitor, né? O subtítulo geralmente tem, mas também não é obrigatório. Se não quiser, não precisa colocar o subtítulo, né? Mas geralmente tem. Então, depois de fazer essa parte, a gente vai começar a edição, né? Vocês vão ver aqui, ó, que eu coloquei imagens, né? E essas imagens são fotografias que eu mesma fiz na escola. Até essa aqui
queria ter feito uma melhor, mas acabei esquecendo de tirar foto durante o dia, e eu só tinha uma foto à noite dessa imagem aqui, né, que fica em frente lá à sala de arte. Mas enfim, é mais para ilustrar, né, e mostrar para vocês então como se faz. Então, acho que essa parte das imagens vocês podem fazer por último mesmo na edição, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a manchete. Então, a manchete, sempre as letras todas em caixa alta, então, ou seja, todas maiúsculas, né? Então, já escreve tudo em caixa alta, deixa o caps lock lá ligado, né, para ficar tudo em caixa alta, e depois você vai, então, escolher uma fonte que a gente chama de fonte cheia, né, que é essa fonte mais gordinha, popularmente falando, né, que destaca mais. Então, como eu faço isso? Vou voltar lá naquele documento. Então, vou selecionar aqui e vou aqui, né, mudar a fonte. Eu aqui tenho várias fontes, né, porque eu uso bastante o Google Docs, mas caso vocês não tenham muitas fontes, vão aqui nesse, ó, mais fontes. E já com o texto selecionado, lá eu já posso ir procurando. Aqui a gente já vê mais ou menos como é cada fonte, tá? Olhando só para as letras aqui. Então, são todas aqui, ó, mais fininhas. Eu vou procurar uma mais grossa, né? A fonte cheia que eu falei. Então, poderia ser essa aqui, mas eu posso mudar também. Claro, vocês vão escolher aí alguma, né? Lembrando que não pode ser letra cursiva, tem que ser a letra solta mesmo, né? O script. Vou escolher essa aqui, só porque eu ainda não tinha escolhido, só para mostrar para vocês. Pode ser também que quando vocês vão escrever ali, ó, aqui já ficou uma maior que a outra, então essa já não me serve, né? Pode ser que vocês vejam que, não ficou legal, achei que ia ficar legal, não ficou. Vai lá de novo, escolhe outra fonte. Então, se acontecer isso com vocês, ó, que eu achei que eu tinha escrito tudo em letra maiúscula, mas não escrevi. Como eu faço então, para não precisar digitar tudo lá de novo? Seleciono, vou aqui em formatar, texto, aí aqui embaixo, ó, uso de maiúsculas, minúsculas, letras maiúsculas. Então, vai voltar então para ficar tudo maiúsculo. Na maioria das manchetes, então, claro que tem suas exceções, mas a maioria é numa linha só. Então, vou diminuir aí para ficar numa linha só, né? Aí, o subtítulo aqui eu também aumento ele, não do tamanho da manchete, porque a manchete sempre tem que ser maior, mas ela tem que ser um pouquinho maior do que o restante do texto. Então, vou aumentar ele um pouquinho. Deixar ele centralizado. Aí sim eu vou começar a mexer no texto, né? Geralmente, praticamente sempre, né? Os textos dos jornais estão em colunas. Então, para fazer as colunas, primeiro vocês vão digitar todo o texto, todinho ele, né? Na íntegra. Aí vocês vão selecionar todo o texto. Vocês vão aqui em inserir, quebra de seção contínua. Então, vamos fazer essa quebra aí primeiro. Depois de fazer a quebra, é que vocês vão formatar ele e deixar ele em colunas. No caso aqui, 2 colunas. Então, ele vai ficar assim. Então, é algo bem simples de ser feito, né? Então, aqui, ó, a parte da notícia, então, tá toda já, a parte escrita, né? Toda a edição já está feita. Lembrando também que na notícia, né? Lá no jornal, tem os parágrafos, então é só dar o tab ali, né, que fica ali o parágrafo. Também não tem enter, tá, entre um parágrafo e outro, porque o jornal, né, o jornal oficialmente falando, ele trabalha, a pessoa que faz a edição, né, que a gente chama de diagramação, pessoa que edita todas as notícias juntas, tem uma questão de espaço, né? Então, não pode ultrapassar aquele determinado espaço, até porque tem questão dos patrocinadores, também tem que estar, né, no jornal, enfim, né, tem toda essa logística aí deles.
Então, por isso que não tem espaço, né, para economizar mesmo espaço na folha, tá? Por isso que não tem o Enter aqui entre, né, um parágrafo e outro. Então, é texto corrido mesmo. Então, agora vamos pensar, antes de falar das imagens, eu quero falar de um outro detalhe que eu coloquei aqui na minha notícia, que é aqui, ó, eu tirei um fragmento, que seria uma frase que a pessoa que eu entrevistei lá falou, que eu achei interessante, importante destacar essa frase, né, que ela era importante. No caso aqui, eu separei essa frase, né, foi uma ideia simples, mas de grande impacto, tanto visual quanto emocional. Daí tem que falar também quem falou a frase, né, destaca a professora, que no caso que a gente estava falando só com a professora, né, se eu estivesse falando com a professora, depois com a diretora, depois com outro aluno, daí teria que falar ali, destaca a professora Alexandra, né? No meu caso aqui, né? Então, quando a gente quer dar esse detalhe, que também não é obrigatório, né? É opcional, e geralmente a gente faz isso quando tem a fala de uma outra pessoa, né? Se não tiver fala de outra pessoa, obviamente você não vai fazer isso aqui. Mas você pode então dar destaque, né, para essa frase, tirar um pedaço ali da frase da entrevista desta pessoa e colocar. Para fazer a edição é mais fácil, então não façam isso aqui, ó. Vão pegar o texto ali, né, digitar e daí editar a partir daqui. Porque depois que você tiver que mexer, mudar isso aqui de lugar ou fazer um outro tipo de edição, ele vai mexer sempre com todo o texto, tá? Então é melhor fazer da seguinte forma. Eu vou pegar lá o texto só para copiar, tá? Para não precisar digitar de novo. Daí como eu faço? Ó, eu vou escolher o espaço, né? Já vou deixar o cursor ali onde eu vou querer colocar essa frase. Vou aqui em inserir, desenho, mais novo. Daí ele vai abrir então essa página aqui. Aí vou aqui, ó, nesse Tzinho, que é a caixa de texto, e vou, no caso aqui eu colei, né, mas vocês podem daí tirar mesmo o texto, copiar e colar, ou digitar, né, nesse espaço. Como aqui, ó, a gente não colocou, no caso eu não coloquei aqui a frase inteira, eu botei então esses colchetes, que se fala? Colchetes. Eu fiquei na dúvida entre chaves e colchetes, mas é colchetes. E a reticências aqui no meio, né? E daí fechei, porque é uma parte da fala, não é a fala completa, por isso que eu deixei assim, tá? Poderia também, que aqui eu coloquei do início da frase e fui indo, né? Se eu tivesse pego a frase que não fosse lá do início, eu poderia botar esse colchetes aqui com as reticências no início. Então, depende de que lugar, né, que você tirou a frase. Então, fazendo isso, daí vocês também podem aqui, ó, editar, né, diminuir o tamanho. No caso que eu já deixei em itálico, para fazer isso é aqui, ó, nesses 3 pontinhos, que daí vai abrir as opções aqui para vocês, ó, no caso que eu deixei em itálico, tá? Aí depois de fazer isso é só salvar e fechar. Aí ele vai virar como se fosse uma imagem, tá? Aí você pode botar ele para qualquer lugar. Aqui tem as opções, ó. Na linha, ajustar ao texto, atrás do texto, na frente do texto. A gente vai botar ajustar ao texto. Aí eu posso ir mexendo ele aqui também. Aí o que pode acontecer com vocês, ó, que eu tô mostrando aqui também, é que ficou muito pequeno em relação ao restante do texto, né? Aí como eu faço para arrumar isso? Então eu dou 2 cliques, ele vai voltar lá para aquela página. Aqui eu posso ir arrumando. Posso também mudar a fonte, mudar o tamanho da fonte, daí vai nesses 3 pontinhos, aqui tá o tamanho, ó, você vai alterando a fonte daí, né? E dá o salvar ali, que ele vai então salvar do jeito que você mostrou. Também pode ir aqui, ó, aumentar.
Na própria, como se fosse uma, vai ficar como se fosse uma imagem mesmo, tá? No meio do texto. Então, agora a gente vai colocar as imagens. Então, eu vou usar outras figuras aqui que não tem nada a ver com o meu texto em si, né? Mas só para mostrar, então, para vocês como se faz, então, para inserir essas figuras, né? Então, vou fazer de novo esse processo, ó. Inserir, vou lá com o cursor onde eu quero colocar a figura, tá? Inserir, imagem, vou pesquisar, no caso aqui, direto na internet, né? Vamos dizer que a gente tá pesquisando ali sobre as Olimpíadas, cidade de Tóquio. E essa aqui, né? Essa. Aí a imagem, nossa, pegou duas imagens, tá, enfim. Nossa, pegou as três. Enfim, vocês vão pegar então a imagem aí, e daí aqui é só ir ajustando na imagem do jeito que vocês querem. E colocá-la também, né, do jeito que vocês querem aí no texto. No caso ali eu botei uma borda, né, e é bem facinho também para pôr a borda, é só selecionar. Vai aqui, ó, espessura da borda primeiro, acho que 4 fica um tamanho bom, não mais que isso. E aqui você muda a cor, né, da borda, porque o preto fica estranho, né, pra borda ali, fica muito impactante. Então, eu botei um cinza aqui. Aí, eu quero botar uma outra imagem, qualquer outro lugar, tá, que vocês queiram colocar, vocês vão com o cursor só lá, onde vocês querem colocar, né, e vão inserir. Aí são aqui, né, inserir, ou pega da internet, que no caso aqui pesquisar no web, e se tiver já a imagem no seu computador, você pega aqui, inserir imagem, fazer upload do computador. Daí vocês pegam a imagem lá. Acho que eu tenho uma imagem dessas aqui. Aqui, ó. Vamos colocar a imagem lá. Então, se eu clicar na imagem, vai abrir as opções aqui, ó. Esse quebra de texto, se a gente colocar quebra de texto, você pode colocar a imagem em qualquer lugar, que daí ele vai ajustando o texto conforme onde você vai colocar a imagem. Então, pode fazer assim também. E novamente, para pôr a borda, então, eu vou clicar 2 vezes na imagem. Aqui, ó, a espessura da borda. Vou botar 3, ficou muito grande, 4. A cor. E é assim que a gente coloca, então, né? As imagens. Sempre que eu colocar uma imagem, eu tenho que dizer de onde vem essa imagem, né? Vocês vão ver nos jornais, de uma forma geral, sempre tem o nome do fotógrafo, né, que tirou a imagem, porque geralmente quando eles vão cobrir uma notícia, vai o fotógrafo junto, né? Então, o fotógrafo obviamente que fotografa as cenas ali do acontecimento e tal, né? No caso de vocês, possivelmente vocês, como vão pesquisar na internet, obviamente as fotos não serão de vocês, né? Vamos dizer que a gente está pesquisando ali, falando sobre as Olimpíadas em Tóquio. Obviamente vocês não vão até Tóquio, né, tirar a foto. Então, não vai ser uma foto de vocês. Vocês têm que colocar o crédito da foto, tá? Quem que tirou a foto. No meu caso aqui, ó, como as fotos são minhas mesmo, né? Fui eu que tirei. Então, eu coloquei aqui, ó, divulgação Alexandra Voigt, né? Que é o autor, então, da foto. Se for o site, vocês vão colocar divulgação Revista Época, por exemplo, né? Então, este processo de colocar o nome ali de quem fez a foto, né? Do autor da foto, que tem que ser colocado, tá? Se não for uma foto de vocês, mesmo que for, vocês podem colocar o nome de vocês mesmos, né? Mas no caso, acredito que não será uma foto de vocês. Então, é o mesmo do que quando a gente fez a frase aqui, tá? É o mesmo processo. Vocês vão lá em inserir, desenho, mais novo. Aqui nessa caixinha de texto, vão abrir. Colocar o texto ali.
divulgação. Vou botar uma revista só para ter uma coisa diferente, né, do que eu fiz lá. Aqui também eu posso botar ele aqui nos 3 pontinhos, deixar ele centralizado, alinhar, centralizar, e daí salvar e fechar. Aí vai ficar o texto ali para mim já alinhado. Aí vocês também podem fazer a quebra aqui do texto, né? Só clicar então ali, calma aí, deixa eu fechar aqui. Aqui, ó, quebrar texto, que daí você pode ir mexendo, tá? Onde você quer deixar a escrita. Então, vai ficar assim. E assim você vai, então, montando, né, a sua notícia. Outra coisa que eu fiz aqui no outro texto, ó, que já tá totalmente editado. Claro que ali, o que eu fiz hoje, eu mostrei, né, de uma maneira mais rápida, né? Aqui eu tive mais cuidado na hora da edição, que é o que vocês têm que ter também. Mas aqui, ó, vocês vão ver que o documento aqui está em branco, tá? A página atrás, né, está em branco. E aqui eu fiz um tom de cinza bem clarinho, quase branco, né? Mas o jornal tem esse tom mais acinzentado. Então, como se faz isso? Se vocês não lembram, né, que eu já expliquei isso em outra aula. A gente vai aqui em arquivo, bem aqui para baixo, ó, nas configurações das páginas. Nessa seção, não, eu quero no documento todo, em todo o documento. Porque se eu tiver mais páginas, ele vai fazer em todos, tá? Então, a cor da página, e é aqui que eu mudo. No caso, eu botei um cinza bem clarinho, né? Poderia pôr um azulzinho, talvez. Acho que mais que o cinza combina mais, né? Com a questão de ser um jornal. E daí é só dar o OK, que ele fica já, então, nas cores ali que você escolher. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido as dicas. Acho que são bem simples, né? E esse tipo de coisa vocês vão aprender praticando, tá? Não adianta só assistir o vídeo aqui. Alguns nem assistem, né? Só assistem os 2 primeiros minutos e olhe lá. Mas enfim, né? É importante, são dicas importantes que vocês vão poder usar em vários trabalhos, não só nesse aqui das notícias. Então, vai ficar, depois de editado, obviamente, né? Vai ficar mais ou menos assim a notícia de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. E semana que vem, então, que a gente vai dar a atividade. Então, essa semana, vocês só vão assistir esse vídeo e daí marcar a atividade como concluída. Aí, semana que vem é que a gente vai explicar para vocês qual que é o tema, né? A gente provavelmente vai dividir vocês, tantos alunos vão fazer sobre um tema e tantos alunos vão fazer sobre outro, né? Para depois a gente montar um jornal completo. Então, a gente vai falar sobre os temas na semana que vem. E a atividade prática vocês vão fazer só na semana que vem. Então, até a próxima. Tchau!